Bom dia. Bom dia. Bom dia, Flecha. Estou só procurando ver a aula aqui, mas estou ajudando a geografia. Gente, cadê o negócio? Fala pré, já vai já. Começa a bater aquele desespero. Tudo bem, vai dar certo. Gente. Tô desespero aqui agora. Galera, coloca a presença aí, por gentileza, enquanto eu acho aqui, pra gente começar. Qual livro, Clash? É o livro 1. Beleza. Gente, cadê a aula? Quase morri do coração. Geografia 1. Ah, gente. Deus, eu não sou aqui agora. Tá aqui. Galera, bom dia! Vamos lá, vamos começar nossa aulinha. Vamos começar. Animação, correção da atividade da última aula. Galera, vamos lá. Vamos pegar a aula 10, para a gente corrigir as atividades para a sala de aula da aula 10. Pegaram aí? Muito bom. Vamos corrigir as atividades da aula 10 e fazer a aula 11. Ok? Vocês são ótimos. Muito bom. Tá compartilhando bonitinho aí? Tá tudo certo? Todo mundo tá bem? Tá alimentado? Tá feliz? Você tá feliz? Eu tô também? Podemos? Sinal positivo? Muito bom. Alguém tá me ouvindo? Sim. Esses dias eu dei 35 minutos de aula para descobrir que a aula tinha caído e eu não percebi. Legal, né? Muito bom. Tá tudo certo. Galera, a aula anterior foi sobre a geomorfologia, os agentes internos e externos de construção e modelação do relevo. A gente tá certinhos aí. Vamos lá. Pergunta do Enem. O terremoto de 8,8 grande pra caramba, que atingiu a costa do Chile, costa oeste do Chile em fevereiro, provocou mudanças significativas no mar da região. Oi? De qual página? 14, da aula 10. Vamos corrigir as 4 questões da aula anterior. Lembra que eu comentei? Que a gente faz a aula de um dia e vocês fazem a atividade e eu corrijo no início da outra. Podemos? Provocou mudanças significativas no mapa da região. Foi um terremoto forte pra caramba. Segundo uma análise preliminar, toda a cidade de Concepción se deslocou pelo menos 3 metros para o oeste. Buenos Aires moveu de 2,5 centímetros, é metro, né? É isso mesmo. 2,5 centímetros para o oeste, enquanto Santiago, mais próximo do local do evento, deslocou quase 30 centímetros para o oeste e sudoeste daquela região. As cidades de Valparaíso, no Chile, e Mendoza, na Argentina,
também tiveram suas posições alteradas significativamente, 13 e 8 centímetros, respectivamente. Muito bom. No texto destaca-se um tipo de evento geológico frequentemente em partes da superfície terrestre. Esses eventos estão concentrados em áreas vulcânicas onde sai o material magmático, onde o material magmático se eleva, formando as cordilheiras. Galera, isso acontece nas áreas vulcânicas? Sim, a costa mesoceânica, por exemplo, onde você tem um afastamento das placas e você vai ter as lavas subindo e formando a cordilheira do Oceano Atlântico, a mesoceânica, só que não é o caso, porque a gente está falando aqui de um abalo sísmico, um choque muito intenso, então presume-se que seja um choque entre placas tectônicas. Faixas costeiras onde o assoalho oceânico recebe sedimentos provocando tsunamis. Não, as nossas faixas costeiras do Brasil, por exemplo, recebem sedimentos. E a gente tem tsunamis em função disso? Não tem. Estreitas faixas de intensidade sísmica no contato das placas tectônicas, próximos a dobramentos modernos. A resposta nossa é essa. Por que eu vou saber, galera? Porque os dobramentos são o resultado do choque de duas placas tectônicas que vai modular aquele relevo e vai moldar aquele relevo, formando cordilheiras. Cordilheiras dos Andes, a cordilheira do Himalaia, aquela região do sul da Europa ali. Você vai ter ali um choque de placas tectônicas que vai fazer esses dobramentos modernos. Escudos cristalinos onde as rochas são submetidas aos processos de intemperismo, com alterações bruscas na temperatura? Não, porque nos escudos cristalinos você tem uma base geológica estabilizada. Você não tem grandes movimentações sísmicas nos escudos cristalinos. Lembra as três bases geológicas? A gente tem os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Nesse caso aqui é um dobramento moderno. Áreas de bacias sedimentares antigas, localizadas no centro das placas tectônicas em regiões conhecidas como pontos quentes. Os pontos quentes são as áreas vulcânicas, que não é esse caso. Muito bem. Questão número... Alguma dúvida? Não, aqui é tudo simples. A gente faz a pergunta e a gente responde. Pergunta número 2. A gente mesmo debater. O continente africano, há muito tempo, desafia geólogos porque toda a sua metade meridional, que fica ao sul, ergue-se mais de 1.000 metros sobre o nível do mar. Uma equipe apresentou uma solução desse desafio, sugerindo a existência de um esguicho de lava subterrânea empurrando o planalto africano de baixo para cima. Considerando a formação do relevo terrestre, é correto afirmar, com base no texto, que a solução proposta é improvável, porque as formas de relevo terrestre não se modificam há milhões de anos. Claro que não. A gente acabou de ver ali atrás. Os dobramentos modernos, eles estão em atividade, eles estão em formação. Toda vez que você tem um abalo sísmico, é um indicativo de formação, de modificação do relevo terrestre aí. Obviamente, nós, meros mortais, que daqui 100 anos estaremos todos mortos, não presenciaremos grandes alterações no nosso relevo. Mas daqui 1 milhão de anos, provavelmente alguém que estará aqui presenciará. É pouco fundamentada, pois a força extrema, pois as forças externas, como as de chuva e o vento, são as principais responsáveis pelas formas de relevo. Não é, apesar da chuva e o vento modelar o relevo, não são elas as principais responsáveis. As principais responsáveis são as nossas forças internas, tectônicas. Plausível, pois sua forma de relevo resulta da ação de forças internas e externas. Seria importante avaliar os movimentos mais profundos do interior da Terra. Plausível, pois a mesma justificativa foi comprovada nas demais regiões da África. Não, você não vai ter isso comprovado em outras regiões do continente africano. Alguém perguntou? Ah, Gabriel, presente. Opa, saiu a resposta aqui já. A última também não sabia que era injustificável, porque o movimento mais profundo da Terra não interfere nos acidentes geográficos. Claro que interfere, a gente já estudou isso, estou falando dos desdobramentos. É plausível, as forças construtivas do relevo são forças internas e externas, né? Eu costumo classificar as forças internas, eu costumo não, né? Eu não tenho direito de fazer isso. As forças internas, elas são mais caracterizadas pela construção e as externas pela modelagem do relevo. Então, vamos lá. Questão número 3.
Do ponto de vista tectônico, núcleos rochosos mais antigos em áreas continentais mais interiorizadas tendem a ser mais estáveis aos maciços cristalinos, ou seja, menos sujeitos a abalos sísmicos e deformações. Em termos geomorfológicos de formas, a maior estabilidade tectônica dessa área faz com que elas apresentem uma forte tendência à ocorrência ao longo do tempo geológico de aplanamento das formas de relevo decorrente do intemperismo e erosão. Aplanamento é quando você tem um abordamento ali. Formação de depressões absolutas gerado por acomodação de blocos rochosos. O que é a depressão absoluta, galera, que a gente vai ver nessa aula também, é a depressão, as áreas que estão mais baixas do que o nível do mar. E isso não vai acontecer por causa da acumulação de blocos rochosos, e sim por fatores erosivos. Formação de cânions decorrentes de intensa erosão eólica. Os cânions são formados por erosão fluvial. Produção de desníveis topográficos acentuados, resultantes da contínua sedimentação dos rios. Não, os rios não vão sedimentar e criar desníveis. Eles vão sedimentar e criar depósitos de materiais, somente nas áreas de curva dos rios, né? Geração de relevos associada a fatores climáticos ligados à glaciação. Também não, galerinha. Os relevos serranos eles estão associados às questões de geomorfologia, geológicas do interior da Terra. Então, a gente vai ter o aplanamento das formas de relevo decorrente do intemperismo e da erosão. Essas áreas, por serem mais antigas, estão expostas a esses agentes de intemperismo e agentes erosivos por mais tempo, logo eles tendem a ser aplanados. Muito bem. Questão 4, essa é a mais fácil de todas. Tomara que caia no Enem. O esquema apresenta um processo de erosão em encosta. Qual prática realizada por um agricultor pode resultar a aceleração desse processo? Galera, esse processo ele pode acontecer sem a intervenção do ser humano, mas o ser humano pode acelerar, pode piorar, que normalmente a gente faz com as coisas. O que a gente pode fazer aqui para piorar essas coisas, galera? Plantio direto? Não necessariamente, porque eu posso plantar árvore, né? Então, associação de culturas, também não, associação de culturas, por sinal, é recomendado. Implantação de curva de nível, que também é recomendado para essa situação. A aração do solo no topo do vale, o terraceamento da propriedade. Então, vamos lá. Essas implantações de curva de nível e terraceamento são justamente técnicas para você implantar em áreas de morro, para você evitar esse tipo de coisa. O que a gente pode fazer, o que normalmente a gente faz, é estragar as coisas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arar, eu vou tirar a vegetação do topo dessa encosta. Então, eu vou criar uma possibilidade de acelerar esses movimentos erosivos. Muito bem. Aqui nós pergunta, aqui nós responde, todo mundo acertou, então de parabéns. Estou igual narrador de futebol hoje, estou inspirado. Alguém está vivo? Alguém Sim. Alguém está entendendo alguma coisa? É. Sim. Mais ou menos. É porque eu tomei um café ali, eu fiquei meio acelerado hoje. Mentira, que é porque o tempo está passando rápido, eu tenho que dar aula ainda, ó. Tem outro compartilhamento aqui da aula de hoje. Cadê você? Não fiz no caderno, fiz no Word, o meu esqueminha ficou bonito. Que isso, gente? Ficou bonitinho, eu gostei. Não sei se vocês gostaram, depois vocês dão uma nota lá sobre esse trabalho que eu fiz, que eu passei até 4 horas da manhã fazendo isso, porque eu amo vocês, do fundo do meu coração. Aula 11, galera. Relevo do Brasil. Relevo é diferente de bases geológicas. Não esqueça disso. Cadê? Alguém falando bate-papo? Alice presente. Muito bom. Eu estou tão carente de alguém falar comigo. Quando fala no bate-papo, falando presença, eu acho que é comigo. Tudo bem. Relevo do Brasil, aula 11, galera. Vocês já estudaram. O relevo é diferente das bases geológicas. Tá? O relevo está tratando das formas do relevo e nem necessariamente aquilo que o estrutura, que são as bases, né? Está falando do relevo brasileiro, como ele se caracteriza. A gente tem terrenos antigos, logo com baixas altitudes, por aquilo que eu falei na questão 3, porque você vai ter um relevo exposto há mais tempo, ele vai estender... Professor. Oi. Pode falar. Professor. Pode falar. Então, não, que travou. Nós temos terrenos antigos com montanha, não é? Sim. Não alta. Montanha é um termo relativo a se usar. Na Monte. verdade, a gente tem morros com baixas altitudes.
Teria como estipular a altura desses morros quando havia atividade, quando tinha atividade ativa? Quando tinha atividade ativa, boa pergunta. Não, nunca li isso não, porque eles tendem a baixar, né? Mas é bem provável que eu peguei esse desenho aqui, ó. Aqui não tinha o nosso pico da neblina, eu fiz um cálculo matemático e coloquei ele aqui para vocês terem uma comparação. Aqui é o pico da neblina, que é o nosso ponto mais alto, e aqui é o Monte Everest, tá vendo? Sim. Percebe a diferença de altitude? Aqui a gente tem uma montanha, aqui a gente tem um topo de morro. O que faz esse pico do Everest ser tão alto? A modelagem do relevo, o choque das placas tectônicas. É o que a gente não tem aqui. Então, assim, eu posso te afirmar com certeza que a gente nunca teve um relevo da altura do Monte Everest, certo? Porque a gente não tem áreas, a gente não tem bordas de placas tectônicas aqui. A gente sempre esteve em áreas longe dessas áreas de contato, mesmo quando a gente estava unido na Pangeia e começou o processo de fragmentação. E eu digo isso porque tem um estudo que fala que aqueles Alpes da Suíça, eles são resultados de um choque da placa africana com a placa europeia, que retornaram, essas placas se chocaram, retornaram e começaram a entrar em um processo de colisão novamente. Mas as primeiras dobraduras daquele terreno seria por um primeiro choque de placas. E isso nunca aconteceu com os terrenos do Brasil. A gente nunca teve uma área de choque de placas, nem a época da movimentação da Pangeia. Então a gente não ia ter uma área de relevo tão extensa. Bacana? Isso é a título de curiosidade. A título de prova, lembra disso. A gente tem terrenos antigos expostos a agentes erosivos. Então a gente não vai ter grandes altitudes, e os nossos topos de morro, eles sempre são mais arredondados. Apesar da figura ter feito pontiaguda, isso a gente não vai acontecer aqui. Os nossos topos de morro vai ser mais aplanado do que os de áreas de contatos e placas tectônicas. Sim, sim. Beleza. Então a gente tem terrenos antigos com baixas altitudes. Fiz a comparação aqui do nosso ponto mais alto com o Monte Everest. A gente tem uma noção das diferenças de altitudes existentes no globo aqui. Aí a gente tem, tudo que eu coloquei aqui, galera, tá no livrinho de vocês. Tem poucas coisas que eu tirei de outras informações. Depois vocês podem ler o livro, fazer as marcações, anotar se tiver alguma coisa a mais. Acho que tem pouca coisa a mais. A altimetria do relevo, esse gráficozinho é o gráfico que vocês têm. Só 3% do nosso território, ele vai estar acima dos 900 metros de altura, de altitude, perdão. Só 3% desse território vai estar acima dos 900 metros de altitude. Então, um terreno, por média, mais baixo. A gente vai ter uma área de planície muito grande e uma área de planalto, né, também muito extensa. Isso aqui é importante, vocês já começarem a associar isso à questão hidrográfica, por exemplo. Tem área de planaltos com muitos rios. Então, os rios nossos, eles são rios de planaltos, que vai ajudar na energia elétrica, nas hidrelétricas, né? Que vai fornecer energia elétrica para a gente aí. Então, a gente tem aqui causas que justificam o relevo mais baixo. Por que esse relevo é mais baixo? Tem causas internas e causas externas. As causas internas, que vêm do centro da Terra, a estabilidade tectônica, o Brasil no meio da placa. Os eventos antigos vão influenciar na gênese, na geomorfologia, como a orogênese brasiliana. Você vai ter um soerguimento das placas tectônicas ali, ó, por causa de um derramamento basáltico, que a gente vai ter uma elevação de alguns escudos cristalinos na região central do Brasil. Então, são as formas que o relevo vai ser formado dentro do maciço brasileiro e das áreas centrais ali. Quais são os agentes externos? Aí eu tenho as águas oceânicas, né? Há muito tempo atrás, áreas como as áreas da floresta amazônica no Brasil, áreas do interior do Nordeste eram oceanos. Então, você vai ter depósitos de sedimentos naquelas regiões ali que vão formar bacias sedimentares. Vai ter as condições climáticas. E essas condições climáticas estão associadas também aos ciclos climáticos, né? As eras glaciais de 2, 3 milhões de anos atrás. Os derramamentos vulcânicos, que a gente viu bem nas aulas anteriores, e além dos agentes de intemperismo, erosão e sedimentação. Bacana? Então, a gente tem essas condições aí que vai criar um relevo brasileiro com altimetrias mais baixas, um relevo mais desgastado, um relevo mais antigo.
Beleza. Aí a gente tem a classificação do relevo brasileiro, né? Como que eu vou classificar o meu relevo? Eu tenho basicamente 3 estudos sobre o relevo brasileiro que a gente segue eles, que a gente cientificamente usa. São 3 pesquisadores, Haroldo de Azevedo, Aziz Absaber e o Jurandir Rosa. Haroldo de Azevedo foi o primeiro. Como que ele vai classificar o relevo? Ele vai usar muito a altimetria do relevo, né? Eu vou pegar terrenos com mais de 200 metros de altitude, eu vou chamar eles de planaltos, e com menos eu vou chamar de planícies, certo? Vale lembrar que o Haroldo Azevedo vai fazer isso na década de 40, então ele tinha uma limitação de informação e tecnologia muito grande. Eu marquei essa área aqui, ó. Tá vendo? Por que eu marquei essa área? Vai ser importante. O Geraldo Azevedo, o menino tá batendo ali, o Haroldo Azevedo, ele vai dividir o terreno brasileiro em 4 planícies e 4 planaltos, certo? Sendo que aqui a gente tem uma planície do Pampa, beleza? Por que eu marquei isso? Porque na década de 50, o Aziz Absaber, que é um pupilo do Haroldo Azevedo, que vai usar os conhecimentos do Haroldo Azevedo, ele vai aperfeiçoar esse conhecimento, vai buscar mais informações. Então, ele vai compartimentar a forma de relevo. Coloquei aqui, para classificar o relevo, Aziz considerou a atuação conjunta dos agentes externos e internos sobre a formação do relevo, associou toda a dinâmica construtiva, inclusive a sucessão de ciclos climáticos. Então, o Aziz ele vai aprofundar na origem daquele relevo e vai classificar ele por origens distintas. Então, eu vou ter subdivisões daquilo que o Haroldo Azevedo fez. Uma outra coisa que o Aziz vai usar que é diferente é esse critério de determinar o que é planalto e o que é planície. Ele vai colocar assim, ó, um planalto são áreas onde acontece mais erosão do que sedimentação. Se eu tenho uma área, mesmo que seja mais baixa, que eu vou ter um processo de erosão maior do que sedimentação, isso aqui vai ser um planalto, certo? Se eu tenho uma área onde eu vou ter um processo de sedimentação maior do que um de erosão, mesmo que esteja em uma altitude relativamente grande, a 200 metros, por exemplo, eu vou considerar isso aqui uma planície. Então, o critério vai ser baseado nesse processo de erosão e eu também vou usar o critério de erosão e de sedimentação. Então, o Aziz, ele vai compartimentar o relevo em mais características. A gente vai ter 10 tipos, 10 formações diferentes aqui. Por que eu circulei isso aqui? Repare que na primeira, o Haroldo Azevedo considera isso aqui uma planície. Já o Aziz vai considerar isso aqui um planalto. Por que ele vai considerar um planalto? Porque é uma área onde existe um processo de erosão maior que o processo de sedimentação, certo? Então, o critério de classificação vai influenciar na determinação do que é esse relevo aqui. Bacana? Beleza. O Jurandir Rosa, olha só, ele vai criar a classificação do relevo em 89. Galera, em 89 o Brasil já era desenvolvido. Desenvolvido? Não, né? Hoje não é. Em 89 a gente já tinha muito mais conhecimento e recurso tecnológico do que os 2 anteriores. Certo? Então, o Jurandir Rosa ele vai usar informações de um projeto chamado Randam Brasil. O que é esse projeto? O Ministério Brasileiro, chamado Ministério de Minas e Energia, ele vai fazer um trabalho por uns 15 anos, mais ou menos, de mapeamento das condições geológicas brasileiras. Eles vão mapear os nossos recursos minerais, vegetais, os nossos solos. A gente vai adquirir muito conhecimento sobre as áreas de exploração da agricultura nessa região. Você vai criar todo um mapeamento, principalmente pelas informações colhidas por satélites desse território brasileiro, certo? Então, o Jurandir Rosa vai usar essas informações para classificar o relevo. Então, ele vai ter uma gama de conhecimento, uma gama de informação muito maior. Então, ele vai classificar o relevo em 28 compartimentos diferentes. Você vai ter 28 tipos de relevo no território brasileiro. E o que ele vai considerar? Ele vai considerar os fatores altimétricos, assim como o Haroldo. Ele vai considerar os fatores geomorfológicos, as formas, as condições climáticas de formação daquele relevo, as condições esculturais, a quarta ficou para o final aqui, né? Ele vai considerar as cotas altimétricas, os tipos, as formas do relevo, os tipos climáticos que ele foi construído e os agentes esculturais desse relevo. Então, você vai ter uma subdivisão muito maior. Vale lembrar que a subdivisão, a divisão que a gente usa, a classificação que a gente usa hoje, é essa aqui do Jurandir Rosa, que divide o relevo em 28
tipos diferentes. O Jurandir Rosa ele vai trazer uma coisa nova para a classificação do relevo. Ele vai caracterizar áreas de depressão, certo? O que vão ser áreas de depressão que nenhum dos dois antes fizeram? Vão ser áreas de relevo onde vai predominar os processos erosivos. São áreas onde que você vai ter agentes erosivos atuando mais do que os outros agentes erosivos, do que os outros agentes construtivos. Ou seja, eu vou ter erosão mais do que sedimentação, naquela região. São relevos mais baixos, com erosão, maior sedimentação. Por que eu estou falando isso? Porque fica confuso. Professor, mas então uma montanha com 2.000 metros de altitude, eu vou chamar aqui de uma depressão, porque eu tenho muito mais erosão ali do que a sedimentação? Sim, mas no caso dele, por isso que fala que ele considera as cotas altimétricas. Eu vou pegar as áreas. O que é uma depressão? Uma depressão é uma área mais baixa do que a área vizinha ou mais baixa do que o nível do mar. Depressão relativa e depressão absoluta, que está no final aqui. Então, eu pego uma área que é mais baixa do que a área vizinha, que ela varia de 100 a 500 metros de altitude, sendo mais baixa do que a área vizinha. Se eu tiver ali a predominância de processos erosivos, ali vai ser uma depressão. Por exemplo, a depressão sertaneja, que está nessa região aqui, ó. O que é a depressão sertaneja? É uma área onde tem agentes erosivos e destaca-se o intemperismo, que é uma região muito seca, destaca também o intemperismo, que é uma região muito seca. Eu tenho ali a predominância de agentes erosivos maior do que deposição de sedimentos, por exemplo, e é uma área que vai estar nessa cota altimétrica aqui de 100 a 500 metros de altitude. Então, não é uma área de planalto e nem uma área de planície. Por que não é planície? Porque eu não estou recebendo sedimentos. Pelo contrário, eu sou uma área de constante retirada, de constante processos erosivos ali. Beleza? Então, para lembrar, o Jurandir Rosa vai trazer a terceira classificação, a classificação de depressão. Depressão é aquilo que deixa a gente para baixo, deixa o relevo para baixo também. Essa foi muito. Enfim. Aí, por fim, eu tenho as depressões, que podem ser absolutas ou relativas. Absolutas são áreas inferiores, com altitudes inferiores ao nível do mar, como exemplo aí o Mar Morto. E eu tenho as depressões relativas, que são áreas com altitudes inferiores às áreas vizinhas. Bacana? Eu posso classificar ainda minhas depressões, de acordo com os critérios de Jurandir Rosa, em periféricas, que são áreas que estão entre as minhas bacias sedimentares e escudos cristalinos. Eu posso pegar ali, por exemplo, as depressões próximas à bacia amazônica. Eu vou ter áreas ali onde as depressões ficam entre as regiões sedimentares da Amazônia e os escudos cristalinos, tanto da região central quanto do Planalto das Guianas. Eu tenho a depressão marginal, que vai margear as bacias sedimentares. Isso vai acontecer em alguma área também das bacias amazônicas. E eu tenho as depressões interplanáuticas, que ficam em planaltos, que é o caso da depressão sertaneja. Fica na região nordeste semiárido brasileiro. Estou mais rápido que eu falei que eu estou acelerado, né? Mas tá. Que susto. Pessoal, todo mundo está vivo? Sim. Vocês querem fazer as atividades e eu corrigir logo agora? Falta 15 minutos ainda para ela acabar. Bora? Bora! Bora? Gente, vocês não respondem a gente. Coisa feia. Pessoal, tudo bem? Galera, vocês querem fazer a atividade agora e depois eu respondo na aula, ou vocês querem desligar e eu fazer o slide para a próxima aula? Falta 10 minutos ainda, 15 minutos ainda. Coloca o slide, por favor, sim, senhora. Vou colocar. Responde para mim, por gentileza, porque vocês são parte importante da decisão nas nossas vidas.
Clécio, Oi, olha o chat. eu tô olhando, agora pode fazer. Agora eu vi. Quero comê-lo. Quê? Cadê o chat?
Também pensou dar um mês para responder. Vamos, galera. Como é que tá aí?
Olha, pessoal. Seres humanos. Opa. Saiu quase. Vocês vão trair, hein, velho? O que vocês querem fazer esperar esse tempo todo aqui, então? 7 seres humanos. Mas tinha quantos? Pessoal, eu tô esperando vocês terminarem para eu corrigir. Se vocês não quiserem, na próxima aula eu corrijo. Eu perguntei isso. Isso que é ruim, a gente não vê o ser humano. Pode corrigir, quer que eu corrija, deixa para a próxima aula.